Agora prosseguindo a série de sonhos. Sonhos lembrados de muito tempo. Primeiramente é um sonho cumprido, mas que eu vou contar. Bom, tem que ser resumidamente, porque eu não me lembro de tudo mesmo, né? Não tem como contar ele com detalhes além dos que eu me lembro, né? Estou procurando um negócio aqui, cadê? Achei. Bom, então esse sonho devia ter na época entre 8 e 9 anos quando eu tive esse sonho. Eu tinha, como eu tinha explicado ocasiões antes sobre sonhos, na minha infância, mais infância mesmo, fase de 5, 6 anos, quando eu morava no interior, eu tinha sonhos terríveis, muito piores que a maioria dos sonhos que eu vinha a ter mais tarde, quando eu voltei para o Rio. Foi entre a minha fase entre 6 e 7 anos de idade, né? Bom, e como eu expliquei, naquela época eu tinha sonho, aqueles. Eu contei 3. O primeiro que eu contei é de agora, da fase adulta. Agora não, já tem uns poucos anos, uns 4, 5 anos, ou até um pouquinho mais, sei lá. Depois eu contei mais 3. Os 2 desses o segundo, né? Sonho de infância 1, sonho de infância 2. Foi do tempo que eu morava no interior e tive 2 sonhos muito impressionantes. No entanto, naquela época eu era assim. Eu acordava e passava o dia tranquilo, sem esquecer de nada dos sonhos e sem esquecer, inclusive, do efeito, né, assim, da energia, do astral do sonho. E como eu expliquei, eu lembrava sem sentir, mas a gente às vezes consegue lembrar de uma sensação sem senti-la, às vezes não. Às vezes quando você lembra de uma coisa e a sensação que você sentiu, seja sonho, seja vida cotidiana, vem logo aquela sensação, seja uma coisa boa ou desagradável, ou mais ou menos, sei lá. Então depois o último que eu contei foi quando estava morando em Jacarepaguá, daquela que apareceu uma série de sacerdotes, cada um de uma religião, e o primeiro foi um padre que me fazia medo, né? Um padre de batina que perguntava: tem alguma coisa de mauzinha nesta casa? Pois é. Bom, foi o último que eu contei. Agora eu vou contar um mais ou menos da mesma época, que eu morava lá, eu acho que ainda em Jacarepaguá. É um sonho estranho isso, pô. Bom, vamos a isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou contando, eu estou fazendo tratando de uma coisa aqui no computador, uma coisa meio chata de fazer, e que de teimosia eu estou fazendo, porque é um vídeo que eu estou fazendo aqui que eu acho que é trabalhoso e tudo indica que vai ser super sem graça, sabe? Mas sabe quando 3, 4, 5, sabe quando você cisma? São 11h30 da noite, dia 11. Hoje já é sábado, né? Antes de qualquer coisa, eu queria deixar um recado para uma pessoa, que é uma garota que eu tenho aqui, ó, no coração. E pode ser que eu tenha falado, se eu estou deixando isso público, sem dizer o nome da pessoa, logicamente, sem revelar o nome da pessoa, obviamente, né?
Agora, para deixar bem claro que às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende de uma forma meio enganada, e às vezes não se trata do que a pessoa está supondo que seja, certo? Pode dar uma impressão de uma coisa que não é. Então, para você, e você vai saber que o que você é você, se você assistir esse vídeo, eu quero dizer que você não, quando às vezes eu falo coisas assim que parece uma atitude com uma intenção assim subliminar, mas não é. Menina, filha, eu sou extremamente sincero e quando eu falo as coisas é exatamente o que eu estou falando. Eu não uso de artifício. Então, se eu digo uma coisa assim, que eu estou assim, supondo, é porque eu estou supondo mesmo. E nunca pense que eu estou querendo usar daquelas palavras para provocar uma situação ou desprovocar. Bom, então esse foi o meu recado, né? Muito bem. Agora eu vou contar um sonho da mesma época e aí eu vou chegar a um detalhe interessante. Bom, olha, como eu lembro assim, sem muita precisão, eu lembro assim que o sonho começa, pelo menos parece que começa, parece que era eu e a minha irmã, que veio logo depois de mim. Essa que hoje está com 60, tem 64, ela tem 62, e a gente era criança na época. Era como se a gente estivesse diante de uma espécie de um córrego, mas era um córrego lamacento, certo? Era como se fosse assim, como se houvesse ali, a gente estivesse por cima, na terra, e embaixo tivesse uma tubulação de concreto, e aquilo formava uma espécie, era talvez tipo um esgoto, mas não era um esgoto que mandava assim fezes, essa coisa, não parecia. Era uma espécie do que saía dali, do que talvez fosse uma tubulação, era uma água lamacenta. E a gente estava tirando o meu avô da parte de mãe, que o do meu avô paterno eu não conhecia, ajudando ele a sair dali, e ele estava com os olhos fechados, assim, como meio desfalecido, como muito enfraquecido. Uma coisa interessante, naquela época ele era um homem que ainda não tinha chegado aos 60, e ele era um coroa muito forte. Forte mesmo, ó. Ele sempre foi muito forte. Ele teve asma porque trabalhou exposto ao tempo, né? Mas ele só sofria mesmo na época da umidade, do inverno, quando tinha aquele inverno úmido, né? Mas ele era... Então, aquela figura dele todo, assim, quase que meio desmaiado, era uma coisa que a gente nunca viu na vida, né? Nem depois que ele ficou velhinho. E ele faleceu já, né? Bom, depois desse momento, eu não me lembro mais como que o sonho passou para outra circunstância, certo? Se houve alguma coisa que ocorreu naquela questão ali. O que ocorreu foi o seguinte: depois de me ver ali, naquele momento, não me lembro de nada, a não ser que depois eu me vi na casa da minha avó paterna, que era viúva, né? Porque o meu avô paterno eu não cheguei nem a conhecer. Era como eu disse, né? Lá no Jacarezinho, Jacaré, tem o Morro do Jacarezinho, o bairro que chama Jacaré, e muitas vezes o pessoal chama Jacarezinho também o bairro, e ali
ficava nas proximidades do Engenho Novo, do Riachuelo, do Rocha, aqueles subúrbios que vão dar em Triagem, Mangueira por um lado, São Cristóvão por outro, mas seguindo para a cidade. E vindo para o outro lado vai dar no Meia, né? Engenho Novo, Meia. Bom. E aquela casa dela, e no sonho era mais ou menos como era mesmo, é uma casa grande, vamos dizer, antiga sim, né? Não é uma casa do século XVIII, tipo Ouro Preto, Salvador, Congonhas. Não, é uma casa antiga dos anos, talvez dos anos 40. Né? Uma casa grande, né? E na sala, era uma sala assim, tipo sala de casa dessa época mesmo. Hoje em dia costuma-se fazer salas maiores, né? Talvez também antigamente, naquelas casas mais de rico, assim, né? Tinha aqueles salões. No interior a gente tinha uma sala muito grande lá em Lafayette, no Conselheiro Lafayette. Mas era uma sala, vamos dizer, de tamanho médio, mais para pequeno. Tinha os seus, aquele jogo de sala, sofá, as poltronas, a TV, né, que era preto e branco na época. No meio da sala havia tudo isso existia realmente. Uma mesinha de centro, daquelas mesinhas de sala, de madeira, com vidro por cima. É aquela sala mesmo. E eu estando ali, eu me transformava em jacaré. Eu não sei se o fato de eu me transformar em jacaré tem psicologicamente ou inconscientemente alguma coisa a ver com o nome do bairro. Nunca fiz essa associação e não sei se isso tem a ver. Ou eu me transformar em jacaré. Eu me transformava num jacaré. Eu me lembro que era bom, eu era criança e era um jacaré de tamanho pequeno. Né? Um jacaré pequeno, mas, quer dizer, era um jacaré, né? E ficava rastejando, assim, andando como um jacaré em volta da mesa. Depois eu deixava de ser jacaré, virava jacaré de novo, ficava rodando em volta da mesa, pai. Então, eu sei, me lembro que depois eu fui lá para a parte de baixo. Você podia ir para a parte de baixo por fora, por dentro da casa, por fora tinha uma escada externa. Foi um dos casos, não foi o primeiro, talvez o segundo, mas foi um dos casos em que me ocorreu no meio do sonho, eu descobri que estava sonhando. Eu não sei como é que a gente descobre, a gente toma consciência que isso é um sonho, eu estou sonhando. Quando você, não sei, mas já conversei com alguém que já tinha falado sobre isso e a mesma coisa, a gente fica doido para acordar. A gente quer acordar porque a gente não quer estar no sonho, a gente quer estar no dia a dia, porque para nós o sonho é fora da realidade, sei lá, né? Na verdade, é um sonho em cima do outro, mas isso aí é outra história. E eu não sabia o que fazer para sair do sonho. E é uma coisa meio desesperadora, sabe? Bom, a gente quer sair do sonho. Bom, aí eu desci a escada externa e ali encontrei esse tipo de laje pré-moldada de concreto armado, ainda fresca, né? Com as formas de madeira, só que ela era quadradinha, entendeu? E pequena, sobre uma espécie de uma mesa. E isso tem a ver com o seguinte: na época, isso fora do sonho, estavam sendo feitas obras na casa, porque nessa parte de escoamento e de drenagem de água, porque estava havendo muita infiltração. Então chamaram os profissionais, os pedreiros, tudo, tá?
Então eles fizeram vários trabalhos e eles faziam para determinadas finalidades aquelas lajes, só que assim, eles pré-moldavam, né? Colocando aquelas formas de madeira, para depois da cura do concreto, elas iriam ser colocadas em determinado lugar para cumprir sua função, né? Que eu não sabia bem qual era. E então tinha um pouco a ver com algo que estava acontecendo na época, né? Só que essa que eu vi ali, logo na descida da escada, no final da escada, aí embaixo já, ali, ela era uma laje assim, quadrada, com as formas, um pouco fresca ainda, não estava com o concreto curado, e sobre ela, só que era sobre ela assim, você sabe, a gente sabe essas estátuas que é tipo busto, geralmente o busto de escritores, de compositores, é muito comum ver o busto de Beethoven, né? Aquela figura só que é daqui para cima, né? Só que naquele caso ela não estava apoiada na laje. A estatuazinha, que era assim, desse tamanho mais ou menos, bem pequenininha, ela era continuidade daquele concreto. Ela era. Ela era parte daquele concreto, só que bem no meio da laje ela estava ali, né, em continuidade, né, era parte daquele material, e era a figura de um homem de turbante, tipo um indiano. Eu sempre, a figura do indiano sempre foi muito presente, né, e eu já, assim, talvez sem muita noção, eu já associava o oriental, e mais particularmente o indiano, a misticismo, né? E tem sua razão de ser, né? No Oriente, assim, tem pro lado do Ocidente também, mas pessoas místicas, pessoas assim, às vezes que desenvolveram, que já têm poderes assim incomuns, são assim mais frequentes no lado oriental, e a Índia é muito frequente isso na Índia, quer dizer, em termos da humanidade em geral, né? É muito frequente, quer dizer, das regiões do mundo que mais se vê, né? Esse tipo de pessoas com essas assim capacidades. Mas era uma estatuetazinha, quer dizer, que dava continuidade na cor cinza. Era desse tamanho, pequenininha, sendo continuidade daquela lajinha, aquela lajezinha quadrada, que era mais ou menos desse tamanho assim. Olha, talvez uns 50 por 50 centímetros, e ele no meio. E eu já tinha descoberto que estava sonhando. E eu cheguei ali e ele falou para mim, falou mesmo, mexendo os lábios e tudo, a estátua falando, o que deseja? Eu falei, eu quero sair desse sonho. Aí o mestre, o que ele mandou fazer foi coisa mais assim, bom, muito sem pé nem cabeça, no sentido de quem quer, pelo menos me parece, né? Ele sabe, essas pessoas que fazem ginástica olímpica e concorrem tudo, tem um tipo de salto, de salto contínuo, muito difícil, que ele salta, ele vai, é como se fosse, a cambalhota em pé, ele vai, mãos e pés, vai assim, ele vai fazendo aquele movimento assim, entendeu? Eu acho que eu já vi isso assim. Então ele mandou fazer coisas assim, que eu fizesse isso, fizesse aquilo. Isso é uma das coisas que eu tinha que fazer. Só que nada adiantou. E olha, desse sonho, eu não lembro mais de nenhum detalhe. Mas
o aspecto de eu me dar conta que estava sonhando, não foi a primeira vez, é um detalhe que era uma coisa que me incomodava quando eu sonhava e descobria que estava sonhando. De um tempo para cá, não me lembro desde quando, eu descobri. Quando eu percebo que estou sonhando, eu tenho uma maneira de forçar o despertar, retesando os músculos. Ou seja, ali no sonho, eu dou um comando, eu faço aquela força no sonho, e aí o corpo, né, que está deitado na cama, ele também retesa tudo e eu acordo. Eu descobri, né? Mas isso tem alguns anos. Agora, eu tenho, assim, aliás, sobre isso, o que se chama de sonho lúcido, bom, eu estou precisando até pesquisar um pouco mais sobre isso, porque existe o sonho lúcido induzido, que a pessoa se prepara, né, para induzir um sonho lúcido quando ele quer, através do sonho lúcido, ver alguma coisa, descobrir alguma coisa, ter contato com uma pessoa, seja aqui ou seja uma pessoa que não está mais aqui, bom, para quem acredita, né? Agora, esse é o sonho lúcido que é o provocado no bom sentido, né? A pessoa se prepara para ter aquele sonho lúcido. Agora, eu tenho a impressão, eu vou pesquisar e depois eu vou explicar se é verdade ou não, que também se chama de sonho lúcido o sonho que você, no meio do sonho, se conscientiza de que está sonhando. Lúcido nesse sentido. Agora, não tem nada a ver, completamente diferente de um sonho que a pessoa produziu, né? O fenômeno do sonho sempre me interessou. Durante eu sou da opinião de que a psicanálise está muito aquém, muito atrasada, observa as coisas de uma maneira muito superficial. Porque o sonho não tem só acontecimentos, ele tem uma série de fatores, a sensação, tudo. Né? E agora eu vou, terminando esse, tenho outro para contar. Não muito grande, mas é terrível.